Havendo 11 vereadores presentes, declaro aberta a sessão sobre a proteção de Deus. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente a ser votada a primeira discussão. Câmara Municipal de Japeri, Estado do Rio de Janeiro, Projeto de Lei 001/2025. Autor, Poder Executivo, Fernanda Machado Tiveros. Assunto, dispõe sobre a alteração do PPPA, Plano Plurianual, referente a 2022-2025, referente à adequação de programas e ações que compõem o de 2025. Em discussão ao projeto. Em votação. Não, falta uma feira. É. Foi. Internet. Resultado: 11 votos sim. Não havendo mais expediente a ser votado em primeira discussão, peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente a ser votado em segunda discussão. Não há expediente a segunda discussão. É isso aí. Tá. Perdão. Câmara Municipal de Japeri, Estado do Rio de Janeiro, Projeto de Lei 001/2025. Autor, Poder Executivo, Fernanda Machado Tiveros. Dispõe sobre a alteração do PPA, Plano Plurianual 2022-2025, referente à adequação de programas e ações que compõem o exercício de 2025. Em discussão o projeto. Com a palavra ao vereador Charles. Bom dia, senhores vereadores. Boa tarde. Estimado às 10, né? Pode ser. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, todos aqui que nos acompanham. Eu quero discutir quero dizer para o senhor que meu voto vai ser sim em relação ao projeto em discussão, mas quero deixar aqui uma mensagem que esse sim é em respeito à população do nosso município, que esse sim é em respeito ao senhor presidente. O senhor tem sido um excelente presidente aqui para a nossa casa, tem cumprido a sua palavra, mas a gente precisa mudar, porque já fui vereador lá atrás, já ouvi muitas histórias da legislatura anterior e, pelo que parece, nada mudou. O executivo manda para cá um projeto de lei, sempre com urgência, e essa urgência a gente não consegue, vereador Igor Braz, sequer analisar o projeto. Hoje nós vamos votar a PPA e a gente não consegue fazer sequer uma emenda. Você não consegue fazer uma indicação, mexer, porque o projeto veio para cá em regime de urgência. A gente entende isso, sabe que tem coisa do governo que precisa ser votado com urgência. O ano começou e o orçamento, na verdade, precisa ser votado. Mas assim, eu quero pedir ao senhor que leve uma mensagem, não sei se a gente tem aqui o líder de governo, mas que o senhor leve como presidente uma mensagem para a prefeita, para o secretário, que possam estar mandando os projetos aqui para a Câmara para ser discutido, passar nas comissões e que cada um dos vereadores possa ter, Marquinhos Coronel, esse projeto para poder analisar e, se for preciso, fazer uma emenda. Tá bom? No mais, muito obrigado, Deus abençoe a todos. Com a palavra, vereador JC de Souza. Boa tarde, senhores vereadores, senhor procurador, público que nos assiste.
infelizmente está fechado para o povo, né? Vamos lá. A PPA é muito bom, Rogerinho. É muito, não estou falando do senhor não, que a correria, a pressa acabou, a gente também estava em reunião, acho que também, se a gente não sabe, tivemos que aprender a votar rápido, imagina o povo. Mas vamos lá. O que o Charlie falou aqui é plausível. Eu gostaria que todos os vereadores se colocassem na sua posição de quem foi eleito pelo povo. Eu espero, presidente, que aqui não seja um puxadinho da Câmara, como foi 4 anos passados, da Prefeitura. Eu acho que a Câmara são 2 poderes independentes. Eu acho que a Câmara não é um puxadinho da Prefeitura. Eu acho que ela tem as suas próprias pernas. Aqui é feito para fiscalizar, tá? Fazer leis e fiscalizar. Então, quem fala em moralidade o tempo todo. Não fala a moralidade só a metade, não. Eu acho que aqui, todos nós aqui, temos o compromisso de fiscalizar. E isso, o pedido de vista que a gente tinha formalizado, mas é o prazo de 24 horas, infelizmente não deu, é a lisura que o povo está esperando da gente. Porque voltar para cá não é fácil, não. Você tem um compromisso com o povo. Então, não é pegar e fazer o que o executivo acha que tem que ser feito e trazer para cá e empurrar a goela abaixo do povo, não. Que nessa sessão está sendo perdoado o tempo que foi colocado, entendeu? Porque até então a gente entende que é um começo de mandato, é um começo de um novo presidente. Espero que o senhor seja o homem que o senhor sempre foi comigo, de palavra, honesto. Eu confio no senhor, não votei no senhor, entendeu? Mas o prazo eleitoral passou. O senhor ganhou a eleição e eu vou respeitar o senhor, como eu falei, os 4 anos, se assim o senhor estiver. Mas eu peço ao senhor também que respeite esse corpo aqui que foi eleito pelo povo, entendeu? E os demais vereadores respeitem também quando tem um sendo massacrado, porque o mundo dá volta. E eu sei o que eu estou falando aqui na tribuna, que eu já estou aqui há 4 anos. E eu sei que dá volta. E os senhores não imaginam quando está por baixo não, tá? Que é ruim para dedéu. Quando tiver, se prepara. Porque quem você pisou, amanhã poderá te pisar. Então isso aí é uma coisa que é muito bom ficar ciente. Espero que o senhor não faça isso aqui de um puxadinho. O senhor respeita o parlamento, a qual não foi respeitado 4 anos. O parlamento da cidade não foi respeitado durante 4 anos. E eu espero que esse parlamento passe a ser respeitado. Sabe por quê? Porque aqui, nessa cadeira aqui, todos que estavam aqui saiu. Aqui de cima, 2 saíram. Do lado de lá, 3 saíram. Sabe por quê? Porque não respeitou o parlamento. Hoje os senhores estão aqui, votados pelo povo, sabem o que fizeram, como trabalharam para estar aqui. Então, vamos pedir que o executivo respeite esse parlamento. Porque senão os senhores vão passar o que 7 vereadores que estavam aqui na gestão passada passaram. Hoje estão fora do parlamento. Muitos deles trabalharam muito a favor do povo. Vou dar um exemplo aqui, o Zé Pavani. Trabalhou muito como secretário, trabalhou muito como vereador, trabalhou muito para o povo dele e hoje está de fora. Sabe por quê? Porque não foi respeitado como vereador aqui no parlamento. Se os senhores não observarem isso, os senhores também não vão ser respeitados. E não sendo respeitados, os senhores estão fora desse parlamento. Que aqui, infelizmente, não tem desculpa. Errou, pagou. Eu sei o que eu tive que fazer. E por sinal, eu fui o único da oposição reeleito. Eu fui o único de Japeri eleito. Então aqui não é fácil não. Não brinque com o parlamento. Não brinque com o povo. Não brinque com Deus. Porque depois a carga vem pesada no lombo de cada um. Porque o que está se acontecendo aqui hoje, seu Charlie, é o desrespeito com o parlamento. É desrespeito com o legislativo. E se tiver um dos senhores que achar que não é falta de respeito, trepe aqui, me conteste. E essa situação de você fazer tudo extraordinária, essa é uma falta de respeito com o legislativo. Nem sequer tivemos uma informação do legislativo de chamar, até hoje não fui chamado, dia 1º até hoje ninguém me chamou, mas vamos lá,
vereador, vai ser votado isso aqui por causa disso, disso. O senhor pode compreender essa situação? Já vou acabar já, só um desabafo. Entendeu? Então, é a falta de respeito com o executivo com a gente. Se ele respeita a gente e não quer deixar os senhores que estão aqui, que se acham base mal, chamaria os senhores e perguntaria aos senhores a cada um o que acha. E não foi feito. Muito obrigado. Marlon. Com a palavra, o vereador Marlon. Boa tarde a todos. Na pessoa do presidente, quero cumprimentar todo o plenário, né? Não só a mesa, mas todo o plenário. Presidente, essa votação, presidente, a gente precisa com um pouquinho mais de antecedência, porque parece que está soando como falta de respeito na casa, e não é isso que a gente quer. Já falamos, já deixamos bem claro que aqui não há oposição contra o governo da prefeita, nem na Câmara principalmente, tá? Aqui vereadores, todos os vereadores aqui, a gente tem que ter bom diálogo. Igor, parabenizar por ontem, tá? De ter protocolado a vista, que a gente infelizmente não conseguiu a tempo, né? Por conta de alguns problemas da casa. E assim, é falta de respeito não com a gente, mas com a população que está do lado de fora. Então, parabenizar até o protocolar o documento. Então, assim, a gente precisa trabalhar com mais seriedade essa questão. A gente entende que está tudo muito novo, só temos 28 dias de mandato, mas a gente precisa tratar com mais respeito aqui a casa, como o vereador o JC falou. Isso aqui não pode ser puxadinho. Então, a gente precisa tratar com respeito, carinho, todos aqui na casa, tá? Obrigado. Com a palavra, o vereador Abner. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde à mesa, nobres colegas vereadores, a todos aqui presentes. Bom, hoje estamos conversando agora há pouco na presidência, então, quando fala-se falta de respeito, falo falta até de diálogo, tá? Muitas vezes as coisas chegam aqui sem o nosso conhecimento e chega na votação e gera esse desgaste todo, então, existe uma vacância a ser respeitada em todo projeto de lei, assim que é aceita. Existe uma vacância num diálogo até o ato de uma votação. Existe anterioridade dali, quando você protocola até onde chegar nesse momento tão importante que é a votação aqui. Então, assim, presidente, acredito que a população, mais do que a gente, espera uma resposta nossa, até pelos 1.088 votos, até por toda a população que confiou, a mim, ao senhor, todos dessa mesa, todos dessa bancada. Então, o que a população espera da gente é que sejamos responsáveis pelos nossos votos, responsáveis pelos nossos atos, e isso vai impactar na vida de cada um lá na frente. Quando a gente sai daqui dentro nós somos vereadores, falamos que bem entendemos dentro do contexto jurídico, dentro do contexto político, mas lá na rua seremos maltratados e, com razão, a população irá se posicionar contra a gente numa atitude errada aqui dentro da Câmara. Então, o que eu peço é que tudo que venha para cá, o senhor determine que seja protocolado em nossos gabinetes com antecedência mínima, fisicamente, até porque eu sou um cara pouco da internet, tá? Sou mexucro, então eu prefiro que seja entregue fisicamente, assim como o novo colega precisa, até para que nós possamos informar, até porque, o senhor melhor do que ninguém, está 4 anos aqui, tem áreas nesse município que é ponto cego, e onde eu moro hoje é ponto cego, a internet não pega, botei um Wi-Fi lá, tá? Mas a internet não pega, Pedra Lisa não pega, alguns lugares Santinês, Japeri, então assim, podemos em um momento inoportuno estar sem internet naquele momento, deixamos de receber e protocolar no tempo hábil os pedidos necessários para nossas requisições aqui dentro. Então, queria aqui pedir respeitosamente que seja entregue no tempo hábil, fisicamente no meu gabinete, dos senhores, aqueles que solicitarem, e agradecer a cada um de vocês aqui da nossa mesa, tá, por todo o carinho que a gente tem construído essa Câmara aqui, até porque eu falo muito de construção e diálogo, porque a cidade está refém dessa divisão. Então, precisamos nos unir para governar e chegarmos no denominador comum, que é o bem do povo. Obrigado a todos. Continua flanqueada a palavra. Vereador Igor Braz. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, meus nobres colegas vereadores, público presente e o público que não assiste pela internet. Presidente, ao respeito do senhor, né, tirei de vista, né,
E o Charles falou que é muito importante passar e falar conosco o que está acontecendo. O senhor me mandou o projeto, era 10 horas da noite, aí lemos ali, entendemos algumas coisas, só que foi um tempo muito curto. Então, a Constituição diz que os poderes são harmônicos, legislativo, judiciário e o executivo. Não está tendo harmonia entre os poderes, presidente. Leve esse recado. A gente precisa de diálogo. A gente precisamos falar com o povo o que está acontecendo, explicar ao povo. A gente somos elo, somos a voz do povo aqui. Então, o nosso voto é muito importante. Então, leva isso para a prefeita e dizer que ela possa mandar para a gente aqui, para a gente analisar com calma e entender melhor. Tá bom, presidente? Boa tarde a todos e muito obrigado. Continua franqueada a palavra dos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Matheus Ferraz. Boa tarde a todos, presidente, nobres colegas vereadores, público presente, público que nos assiste. Quero agradecer muito, tá, a votação de todos os colegas nesse projeto que é muitíssimo importante para o governo. A gente vai, na figura do presidente, sempre está tentando esse diálogo para a gente fazer da melhor forma possível. A gente está em começo de mandato, o presidente também em começo de gestão. Acredito que vai corrigir alguns erros que foram cometidos ou ajustar da melhor forma possível, mas mediante a tudo isso que a gente passou, conversamos, que acertamos, quero agradecer muito o voto de cada vereador. Para o governo é muito importante, eu não sou a liderança do governo, mas como membro do Partido dos Trabalhadores, liderança do Partido dos Trabalhadores, me coloco à disposição aqui para estar levando esse diálogo junto com o presidente, junto com aqueles demais que quiserem estar ampliando esse debate, esse diálogo sobre os projetos que vêm sobre a casa. Acho muito importante e cada colocação dos vereadores de ter o respaldo, de saber o que está votando também é muito importante. A gente precisa estar sim fazendo parte desse meio de que vai sim acelerar, porque todos nós aqui estamos eleitos e temos algo em comum, que é o amor pelo povo de Japeri, o amor pelo povo japeriense. Mas hoje a gente sabe que é uma sessão extraordinária, tudo previsto dentro do regimento da Câmara, chega aqui um projeto de muitíssima importância, então o voto dos senhores é um voto muito importante aqui na casa. Agradeço o voto já em primeira instância, já agradeço aqueles que já declararam o voto em segunda instância. Tenho certeza que construiremos uma cidade muito melhor do que qual encontramos, porque conhecemos o comprometimento de cada vereador aqui, sei que cada vereador tem um compromisso com as suas bases, tem um compromisso com os seus grupos e vamos avançar muito mais. Tenho certeza que essa votação do PPA é um gesto muito importante que vai ser um divisor de águas para que a gente possa avançar muito. Então agradeço o voto de vocês, já declaro o meu voto também, sei da importância que vai fazer o PPA e vamos juntos avançando. Uma boa tarde a todos. Continua franqueada a palavra dos senhores vereadores. É de secretário, cara. É um defeito que... Ninguém vai falar, não? Eu vou lá na tribuna. Bom dia, senhores. Boa tarde, senhores vereadores. Doutor Mourão, Leonardo, boa tarde, público que nos assiste aqui na casa, público que nos assiste pela internet. Vim aqui só para dar uma explicação. Eu já dei aqui uma explicação aos vereadores, aos colegas, e desde já em público quero aqui agradecer pelo carinho, tá, que os senhores esteve comigo. Eu chamei ali os vereadores. Claro que a gente precisa desse diálogo, né? A gente precisa desse tempo para dar para os senhores, para a gente também, né? Para analisar o projeto. Quero agradecer aqui ao vereador Igor Braz por ter retirado, entendeu? O JC também ajudou nessa construção, todo mundo, né? Os senhores entenderam em retirar, e eu expliquei o projeto, como é que era. Ontem mandei um pouco tarde pro Igor também, foi talvez um erro meu e eu pedi perdão a ele, pedi desculpa.
e devagarzinho a gente vai acertando, né? Prometo para vocês que eu vou levar a mensagem, a gente vai ter esse diálogo entre o poder executivo e o legislativo. Dizer aos senhores vereadores que vocês podem contar com o vereador Rogerinho da RR, que eu vou estar sempre tentando fazer essa construção aqui entre a gente e o poder executivo. Então conta com o vereador. Quero aqui agradecer a todos pelo voto. Hoje eu estive lá com a secretária Carol e eu pedi muito a vocês que acelerassem, né, porque ela estava precisando muito dessa votação. Por isso que eu falei, pô, eu não posso deixar de votar, né, ela precisa, a população precisa, e eu me comprometi com ela, que eu sei que aqui tem vereadores de palavra e me ouviram, e ela já pediu para agradecer, né, pela votação, pela compreensão de todos. Deixo um abraço aqui da secretária Carolina Tiveros e agradecer a todos. Demais, muito obrigado. Continua franqueada a palavra, senhores vereadores. Não havendo vereador, não havendo mais vereadores a prescrito, vamos fazer a votação em segunda discussão. Vai, Dani. Foi só a Dani. Resultado, 11 votos sim. Não havendo mais expediente a ser votado, declaro encerrada a sessão.